Corinthians! Antes de vocês irem comentar, ele torce pro Corinthians, prefiro... Eu não gosto de futebol, eu não torço pra nenhum time e sou ruim no futebol de rua. Dito isso, vamos pro vídeo. Essa história começou no Cor. Eu tava sentado junto com meu amigo Pedro. Pra vocês que não conhecem o Pedro, eu vou resumir ele. Ele era o único garoto loiro da nossa sala. Chegou uma garota em nós e perguntou se a gente ia pro estádio do Corinthians, tá ligado? Pelo que eu me lembro, eu falei assim que eu era pobre pra ela, velho. E ela falou assim, não, é o Cor que vai levar a gente, entendeu? Aí meu amigo Pedro, ele falou assim que ia pedir pra mãe dele, tá ligado? Aí eu falei, pô, eu não tenho nada pra fazer amanhã. Por que eu não vou? Tipo, eu não tinha canal naquela época, eu não tinha nada pra fazer naquela época. Aí depois disso a gente foi viver a nossa vida no Cor. Eu não sei se a gente foi ver um filme que eles deixavam a gente ver uns filmes lá muito loucos na TV, na sala. Aí depois de um pouquinho de tempo eu fui pra casa. Eu cheguei em casa já na cabeça de perguntar pra minha mãe se eu podia ir. E incrivelmente a diretora já tinha falado com ela e ela tava de boa. Chegando no Cor, brota um ônibus que ia levar eu pra longe da minha mãe. E eu provavelmente nunca mais ia ver ela. Cara, quando eu tava no ônibus, eu só me lembro de duas coisas que aconteceram lá. Uma é que demorou muito, tipo, muito pra gente chegar no estado do Corinthians. E dois, criança, não cala a boca. O motorista pode... Chegando no estado do Corinthians e saindo do ônibus, eu percebo que tinha muitas pessoas lá, tipo, muitas mesas. Tinha até criança de 5 anos de idade vendendo todinho lá. A gente foi pra um lugar que a única coisa que eu me lembro é que a gente tava dentro de um quadrado e é só isso. Uma coisa que eu percebi é que o Pedro, ele tem muita facilidade em fazer amigo. Tipo, ele já tava com um moleque que automaticamente também virou meu amigo. E o que tava acontecendo? Mano, dentro daquele quadrado, eu me lembro que a gente ficou muito tempo, tá ligado? Tipo, muito tempo mesmo. E pelo que a minha memória me lembra, eles deram escova de dente pra gente. Mas eu não confio na minha memória. Eles provavelmente deram um cartãozinho que era pra ver se você era uma criança que foi levada pelas escolas e não um narcotraficante querendo vender todo. E a gente ficou tanto tempo lá, velho, que tipo assim... O Pedro tava passando mal, porque não era um lugar fechado, era um lugar totalmente aberto. E tava batendo muito sol naquele dia. E o Pedro não tava legal, mano. Não tava legal, Pedro. Ô Pedro, cara, você tá bem, mano? Aí depois que eles deram o cartãozinho pra todo mundo, e depois de contarem se não tava faltando nenhuma criança lá, eles liberaram pra gente passar e a gente passou, velho. Entrando pra dentro do estádio do Corinthians, eu vi um palco que eu tenho certeza que não era do estádio do Corinthians. Deve ser a equipe que veio trazer a escola e colocar aquele palco lá, tá ligado? Quando eu vi aquele palco lá, eu já falei... Mano... Pedro... O que foi? Cara, a gente tá no Vai Virar Desastre. É isso, crianças. Agora vocês podem se divertir. O meu grupo no estado do Corinthians se baseava eu, o Pedro, um garoto de cabelo enrolado e uma criança que era muito criança mesmo. Tipo, ela deveria ter uns 5 anos de idade. Mas que porra. Eu vou matar Roxane Wall. A gente foi ver o lugar inteiro pra ver se eu achava algo legal. E uma coisa que eu não falei é que aquele estádio do Corinthians tava cheio de brinquedo, tipo trampolim, escorregador. Aí a gente foi andar pelo parque pra ver se encontrava algo legal, tipo alguma coisa que desse pra gente brincar, né? Porque a gente era super macho, a gente não queria brincar no trampolim, não. A gente era super... Andando pelo parque, eu noto junto com o Pedro, tipo, parece até que foi sincronizado, tipo... Pariu, cadê a criança? Eu não sei se vocês entenderam. Aquele parque tava cheio de pessoas pra cuidar de crianças. Ela não podia sair, tinha uns guardas de segurança muito louco lá. Nada de mal podia acontecer eu e essa criança andando sozinho. Só que mesmo assim, eu, o Pedro e o garoto de cabelo enrolado que ficava seguindo a gente pra todo lado, inventou de desgastar nosso tempo, que a gente tinha pouco tempo lá, só pra gente sair procurando uma criança. Pedro, você sabe o que acontece com crianças em Five Nights at Freddy's? Ô Pedro, eu acho que esse moleque comprou os todinhos que tava vendendo na entrada. A gente procurou por tanto tempo que o moleque ele chegou em nós e falou tipo assim: mano, que tal a gente se separar? Toma cuidado que esse daí pode ser um animator. A gente só esqueceu que a gente tava procurando a criança e começou a ir nos brinquedos, tá ligado? E tinha um brinquedo que vinha um negócio por baixo, que se você não pulasse ia sair voando do negócio. Depois de alguns minutos, a criança apareceu chorando. Você abandonou seus filhos do mal. Aí pronto, velho. Era os 4 mosqueteiros reunidos. Pera aí, era 4? Era 3. Aí a diretora chegou em nós e falou assim que era pra gente pegar um ticket aqui. Elas deu o ticket pra nós, se eu não me engano. E a gente foi lá comer, porque a gente não tinha comida. A gente ia saindo lá pra 6 horas da manhã e não tinha comido nada. A gente foi lá e comeu. E depois da gente ter comido um hambúrguer, batata frita e, se eu não me engano, um suquinho de uva, a gente subiu pra parte onde era tipo o estádio do Corinthians. Tipo, sabe aquele negócio, aquela parte que aparece na televisão? Então a gente foi lá naquela parte.
Aí uma criança, ela chegou no cara lá que tava supervisionando a quadra. Aí, tipo, a criança chegou e a gente tava junto com ela. E ela perguntou se a gente podia jogar uma bolinha dentro da quadra. Aí o cara falou que não, velho. Na moral, mesmo não gostando de futebol, aquilo me deixou um pouco abalado mesmo. Porque, tipo assim, porra, mó campão e vocês estão deixando a gente brincar num pula-pula em vez de sair batendo umas bolas. A gente desceu de novo e foi pra aquela parte lá do palco e tava tendo uma festa que minha memória, ela mostra que era o Batata e Patatá, só que eu não confio na minha memória, então eu vou fingir que era os Power. Depois a gente voltou pra aquele lugar lá onde era o palco do estádio do Corinthians e a gente foi fazer umas brincadeiras lá, que tinha umas brincadeiras até que bem legal lá, né? Tinha uns brinquedos muito loucos que você fazia alguma coisa e você ganhava algum prêmio, saca? Tipo, você encontrava alguma coisa, um presentinho e o presente ficava pra você. E o que eu fui junto com meu amigo Pedro foi caça ao tesouro, mano. Eu, o garoto que tava junto com a gente e o Pedro, fomos lá fazer o negócio para ver se a gente ganhava alguma coisa. Cadê você, William? Cadê você? O seu amigo tá bem? Depois disso, pelo que eu me lembro, a gente ganhou moeda de chocolate, velho. E é aquelas moedas bem falsinhas mesmo, sabe? Pra vocês que não sabiam e não estudaram comigo, Pedro era meu melhor amigo na escola. Tipo, eu só fiz amizade com todo o resto da turma por causa do Pedro, sabe? E pelo que eu me lembrava, o Pedro ele ia sair do core e... ele ia sair do core, tá ligado? A gente ficou jogando o jogo por bastante tempo, até ele parar de falar comigo e... ele foi fazer novas amizades. Ele parou de falar comigo por um belo de um tempo. Então, Pedro, se você estiver vendo esse vídeo... vai tomar no... Pedro era conhecido como o único